Olá, eu sou Fabiana Ferreira, sou formadora de líderes e tenho como missão e propósito ajudar você a se tornar um grande líder, um líder de resultados, um líder de excelência, um líder de performance, mas acima de tudo, um líder que consegue reunir as pessoas e fazer com que elas encontrem também a sua missão e o seu propósito neste mundo. O que da liderança é o que nós vamos conversar hoje. Você que não me acompanha, dá um like, se inscreve no meu canal do YouTube, me acompanha nas redes sociais e assiste os meus vídeos anteriores, onde eu falo sobre liderança inspiradora. E você tem sido um líder inspirador? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o quê? O que de mais importante é o papel da liderança. Dentre várias funções, dentre várias atribuições, o que é que o líder realmente precisa fazer, desenvolver, gerir e delegar? Para que a sua equipe, assim como ele, tenha propósito, para que esse propósito se una ao propósito, à missão, à visão, os valores da instituição e para que esse propósito e essa missão conjuntos possam realizar, possam prosperar, possam gerar frutos em nossa sociedade. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o grande quê da liderança. Nos vídeos anteriores eu tenho falado sobre a diferença de ser um funcionário e ser um líder. Quando você é funcionário, você está muito focado naquilo que você tem que fazer, naquilo que é do teu domínio, daquilo que é da tua atribuição e do teu papel. Você faz e precisa fazer com excelência, com eficácia e com resultados. Quando você é líder, isso sai do campo da individualidade, da particularidade e parte para o campo da equipe, da gestão de pessoas. E quem já escuta a Fabiana sabe que eu tenho falado sempre sobre a liderança a partir da gestão de pessoas. O líder é aquele que faz com que os outros façam. O líder, ele simplesmente não realiza. Ele é aquele que motiva, estimula e dá um sentido para o fazer do seu time, para o fazer da sua equipe. Quando a gente fala de uma liderança que propõe que os outros façam, eu não posso estar falando de qualquer jeito de fazer. A liderança, ela não pode existir para que os resultados sejam cumpridos de qualquer forma, de qualquer jeito ou a qualquer custo. Existem questões que envolvem o ato de um líder. Existem questões éticas, questões técnicas, questões comportamentais, mas acima de tudo, questões que falam de valores e de princípios. Do líder, dos seus liderados e da instituição da qual ele faz parte. Não dá para conseguir resultados de qualquer jeito. Então nós vamos conversar um pouquinho o que é importante para que essa liderança consiga bons resultados, envoltos com um propósito, com uma missão dentro da empresa do qual ele faz parte, do qual os liderados fazem parte e do qual eles caminham para ver o crescimento. Primeiro ponto importante, delegar tarefas e atribuições, engajando seus times aos objetivos, metas, orçamentos e projetos do seu setor da empresa. Então o líder, ele junto com o seu time, ele precisa o quê? Dialogar. Ele precisa ouvir, mas ele também precisa ser ouvido. Precisa haver um feedback conjunto, mútuo, para que todos esses projetos, todas essas metas, todos esses objetivos perpassem por um campo comum, por um campo em que todos entendam o porquê e o sentido. E aí nós falávamos no começo do vídeo sobre propósito. É muito importante que um time de liderados entenda qual é o propósito de uma determinada meta, qual é o propósito de um determinado objetivo, de um determinado resultado. Fazer sentido para o funcionário, para o liderado, é fundamental para que o projeto seja, sim, um projeto bem-sucedido. Além do mais, esse projeto ele precisa passar pelo campo de diálogo, de discussão, de análise e de visão de todos os membros daquela equipe. Não adianta simplesmente você delegar atribuições e tarefas.
O grande quê da liderança é quando o líder consegue entender que, além de delegar funções e tarefas, ele coloca, ele atribui um sentido, um significado àquilo que vai ser feito. E esse significado, ele precisa estar linkado, conectado aos valores do seu setor, aos objetivos e metas que precisam ser alcançadas e, principalmente, aquilo que a empresa espera enquanto resultados, enquanto objetivos. Outra coisa importante é construir times competentes, estando conscientes, presentes da seleção das pessoas. Muito importante a escolha. A escolha de quem vai fazer parte desse time. Construir times de duas formas, ou agregando, trazendo novas pessoas, ou formando, orientando, estimulando aquelas que já fazem parte do time. Existe, para que a engrenagem funcione, uma função, competências e habilidades que cada um precisa desenvolver. E as pessoas certas, nos lugares certos, fazem com que essa engrenagem funcione de uma forma melhor. Não só mais rápido, não só mais eficaz, mas funcione gerando propósito e valores para o setor e para todos os setores envolvidos. A gestão de pessoas, novamente falando, é fundamental. Tem uma história sobre o líder Sarci, inclusive foi de um dos livros que eu li, Chefiar, simples assim, é o nome do livro, uma excelente indicação. E ele fala sobre o gestor Sarci. É o gestor de uma perna só. É aquele gestor que foca somente em resultados, em metas e objetivos. Mas esquece que ele vai estar sempre pulando, se cansando e sendo exaustivo enquanto energia, enquanto utilização corporal. Por quê? Porque para que a caminhada aconteça, é preciso as duas pernas. E a outra grande perna da liderança, para que a liderança, o time, a empresa caminhe, até corra com excelência, é a gestão de pessoas. O líder, ele não está somente focado em resultados, em processos, em projetos, em planejamento. Ele precisa estar focado, ser conhecedor, estar presente e consciente na gestão de pessoas. Principalmente quando a gente fala de contratação, trazer novos membros para a equipe. Que capacidades eu tenho no meu time, que habilidades são desenvolvidas ali, que habilidades me faltam, que perfis serão importantes para complementar, para desenvolver ou para retirar mais dos perfis que já estão presentes na minha equipe. Isso é muito importante, porque geralmente o líder, ele tende a trazer funcionários para o seu time parecidos com ele. Isso é um grande erro. O time, ele precisa ser composto de perfis diversos, de habilidades, de competências e de ferramentas diversas. Por quê? Porque quanto mais diversidade, criatividade, ousadia, visão, experiência, atributos, mais ferramentas esse time vai ter para se desenvolver. Então nós falamos de avaliar desempenhos, nós falamos de identificar necessidades de melhoria individual e remanejamento de tarefas. Aquela história da pessoa certa, no lugar certo, desempenhando a tarefa certa. É muito, muito importante. Isso requer tempo. Isso requer um olhar aprofundado. Isso requer observação da liderança. Isso requer uma visão ampla, sem limites. Líder que limita sua visão em perfis parecidos com os seus, ou perfis contrários aos seus, ou aqueles que brincam com a história do queridinho, daquele que me eleva, daquele que apoia tudo que eu faço, são líderes que tendem a fracassar e a levar o seu time para situações de crise e caos. Pior tipo de liderança é aquela que quer resolver sozinha. É aquela que treina o seu time para apoiar tudo o que ele diz, tudo o que ele pensa e tudo o que ele acha. O pior tipo de liderança é aquela que não consegue ouvir algo que diverge da sua visão, porque a sua visão é limitada. Ou então porque a sua visão está parada num contexto em que foi feliz.
Ah, eu sempre fiz desse jeito. Não, mas a empresa sempre se desenvolveu dessa forma, mas eu sempre liderei sob esse aspecto. Não. A liderança, ela requer ousadia, novos limites, superações, feedbacks, novas criatividades, novas percepções e uma visão ampliada. Dedicar tempo da sua gestão para as pessoas. Acabei de falar sobre gestão de pessoas. Aspecto fundamental da gestão. Orientá-los em suas dificuldades com as tarefas, corrigir falhas, dar feedbacks, orientar quanto à negociação, assertividade, comunicação. E nós temos para tudo isso uma excelente ferramenta que é o coach, né? Coach, ele trabalha com a questão da performance, mas ele passa pelo campo da assertividade, da comunicação, da negociação, dos orçamentos. O líder, ele precisa estar pronto e ter tempo para treinar seus liderados. É muito importante que um funcionário, que um técnico, que um liderado entenda qual é o seu papel, quais são os seus pontos fortes, que pontos ele precisa desenvolver. Ou então até mesmo que lugar é o lugar do seu desenvolvimento dentro daquela empresa, dentro daquele time. Às vezes você está vendo uma pessoa numa determinada função onde ela não consegue render, onde ela não consegue desenvolver suas competências e habilidades, e você insiste em manter aquela pessoa ali porque o cargo, a função foi para onde ela foi contratada. E não entende que muitas vezes se comunicar melhor, ser assertivo no remanejamento das pessoas, ou então na formação e no treinamento, vai fazer com que as competências individuais se desenvolvam. Uma vez que as competências individuais são desenvolvidas, todo time se desenvolve, todo time cresce. E a instituição só tende a ganhar com esse tipo de liderança. Dar significado ao trabalho das pessoas. Nós também já conversamos um pouquinho. O trabalho, ele passa pela missão e pelo propósito de vida individual de cada ser humano. As pessoas não vão mais hoje trabalhar somente por um salário, ou somente porque querem sair de casa, ou somente porque estudaram e fizeram uma faculdade por 5, 6, 7 anos e não vão voltar o tempo, não vão desistir daquilo que já se propuseram a fazer. O trabalho, ele dá um significado ao nosso propósito de vida. E muitas vezes ele está atrelado a quem nós somos, porque nós passamos e dedicamos muito tempo do nosso dia ao trabalho. Então, quando você entende qual é o teu papel, qual é o teu sentido e como o teu sentido profissional casa com os teus valores e princípios individuais, com certeza você vai ser mais feliz, mais preparado emocionalmente, com comportamentos, atitudes e formas de agir mais alinhadas, mais equilibradas, mais éticas e mais profissionais. E é muito importante que a liderança não perca o foco disso. Conhecer os seus liderados, conhecer os seus valores e seus princípios individuais e dar sentido àquilo que o lado profissional requer, pede ou propõe. O líder, ele precisa planejar e orçar em conjunto com os seus liderados. É muito importante o papel financeiro dentro da empresa. E é muito importante essa divisão com os seus liderados. Sempre que tiver um orçamento de um projeto, sempre que tiver algo para ser reorganizado financeiramente, ou metas para serem batidas e estabelecidas a partir de uma determinada economia, de algum tipo de baixar custos, é muito importante que todo o time esteja engajado, que todo o time entenda por que isso acontece e que se sensibilize com o projeto, com o orçamento, com os gastos, com a lucratividade. A transparência quanto à questão financeira é uma grande sacada de um líder inspirador, porque todas as pessoas precisam administrar seus bens, seu dinheiro, seu salário, seus investimentos. As pessoas precisam entender sobre isso. E, na verdade, muitos dos profissionais entendem, porque são adultos que já administram suas casas.
Entender o porquê disso acontecer dentro do seu setor, dentro do seu projeto, dentro dos processos que estão sendo estabelecidos na sua empresa, é fundamental para que ele se engaje, para que ele também participe ativamente desses orçamentos, desses planos, desses projetos financeiros. É importante traduzir e explicar para o seu time os objetivos e as estratégias empresariais. Trabalhar o leque de competências. Às vezes aquele funcionário, aquele liderado, ele é excelente fazendo individualmente a sua tarefa. Mas toda essa tarefa feita individualmente, ela tem um impacto sobre os outros do time, sobre os outros setores, sobre a empresa e a instituição. Então ele precisa entender dos objetivos e das estratégias. O que fazer para o meu processo andar melhor? O que fazer para a forma como eu desenvolvo tal atividade e tarefa gere uma maior eficácia, algo mais eficiente, uma maior colaboração e contribuição com o setor que vai estar junto com o meu. É importante que o funcionário ele entenda de quais estratégias, qual o próximo passo, em que fase, em que momento nós estamos do projeto e do processo. Que outras possibilidades existem? Para quê? Para que esses liderados também treinem percepção, argumentação, estratégias, criatividades e para que o time consiga criar possibilidades. Que essas possibilidades, essas ideias, esses comandos não partam somente da liderança, mas possam partir também da criatividade, da inteligência e da ousadia dos seus liderados. O bom líder, ele não é somente aquele que delega, mas ele é aquele que reverencia as grandes ideias que o seu time traz. O bom líder, ele é também aquele, na verdade eu diria que o ótimo líder, ele é aquele que traz pessoas para o seu time mais capacitadas, mais preparadas e mais sabedoras do que ele. Porque uma vez que eu tenho perfis que são ousados, que são criativos, que são resolvedores, eu posso, enquanto líder, enquanto liderança, me ater à gestão de pessoas, a pensar nas estratégias para colocar as pessoas certas, nos lugares certos, com as competências necessárias. Isso é uma visão que a liderança inspiradora precisa ter e que não pode perder de vista. Desenvolver relações e relacionamentos positivos, visando o interesse da unidade e das pessoas, respeitando hierarquia, pares e clientes. Inter-relação, relacionamentos, as relações são importantes. Isso é que move as pessoas, isso é que move as empresas, isso é que move a sociedade. O respeito mútuo, a coletividade. Ninguém consegue trabalhar por muito tempo sozinho, e até consegue, mas em algum momento vai haver um limite. Um limite que pede a integração com o time, um limite que pede a harmonia entre as pessoas, o limite que pede ideias novas, novas criações, novos saberes, novos conhecimentos. Isso só é possível no agregar das pessoas, nas boas relações, nas relações que passam pelo respeito, pela hierarquia, pelo ouvir, pela boa comunicação, pela assertividade nas atitudes, nas formas de falar, de pedir, de delegar. É muito importante para um time bem-sucedido que ele esteja com relacionamentos positivos e saudáveis. Quando a gente fala de relacionamentos positivos e saudáveis, Fabiana não está querendo dizer que todo mundo precisa se beijar, se abraçar, se amar. Não. As pessoas, elas precisam ser éticas, elas precisam ser leais e elas precisam ser respeitosas para que um grande time se desenvolva. Quando eu sou ético, eu consigo exercer e respeitar o exercimento do outro dentro daquela função e daquele papel que ele cabe. Quando eu sou
respeitoso, eu entendo que eu tenho direitos e deveres e que os outros também têm. E quando eu sou empático, eu consigo muitas vezes me colocar no lugar daquela pessoa e compreender o porquê das suas atitudes e das suas ações. Então, um time, ele precisa ter um equilíbrio emocional e comportamental. E é papel do líder esse feedback. É papel do líder chamar individualmente, fazer rodas de conversa, fazer orientações, treinar, trazer pessoas formadas para ouvir, para falar e exercer, praticar e propor novas ferramentas. O coaching é uma excelente ferramenta. Servir bem os clientes internos, fazer da sua unidade setor um elo, ser agregador de valor. Os nossos clientes internos são fundamentais. Tratar bem os nossos funcionários, fazer com que a forma como eles se sentem bem dentro da empresa ultrapasse os muros e os portões. Um grande vendedor, um grande marketing para as nossas empresas, para a nossa liderança, são os nossos liderados. Porque eles falam do trabalho. Todo mundo fala do seu trabalho com alguém. Muitas vezes, a título de desabafo, numa roda de amigos, entre os seus familiares, de uma forma negativa. Outras vezes, de forma positiva. Então, as marcas, a marca da instituição, ela passa por aquilo que está na boca do teu colaborador. E o colaborador, ele é o primeiro a queimar, se for preciso. Mas ele também é o primeiro a elevar. Porque ele fala do quanto a empresa é boa, ele fala dos benefícios, ele fala de como ele é bem tratado, ele fala da liderança, ele faz por essa liderança, ele comenta sobre ganhos, sobre metas, sobre objetivos, sobre estímulos e motivações que lhes são dadas, né? Do mesmo jeito que ele também fala mal, que ele fala de como o líder é arbitrário, de como existe um certo autoritarismo, de como a marca é desrespeitosa, de como a empresa não tem benefícios. Então, cuidar do seu cliente interno é fundamental. Não somente porque você quer uma boa propaganda junto à sociedade, junto à comunidade ou junto ao mercado, mas porque você entende que colaboradores felizes, que possuem um sentido e que servem de elo ao propósito e à missão da empresa, com certeza darão bons frutos, bons resultados e alcançarão patamares maiores. Com certeza, clientes internos satisfeitos não medirão esforços para dar o melhor dentro da marca, dentro da instituição. Compreender e trabalhar na direção da visão, missão, cultura e estratégias da instituição. Nós temos falado o tempo todo, em todos os vídeos, a Fabiana fala sobre isso. Ah, Fabi, tu tá falando um pouco assim de utopia, né? Não estou falando de utopia, eu estou falando de autoconhecimento. Eu estou falando para líderes ou pessoas que querem liderar, que são maduras, que se autoconhecem e que sabem quais são os seus princípios e quais são os seus valores. Uma vez que eles conhecem quem são, eles também passam, conhecem, são observadores dos valores e dos princípios das pessoas que ele lidera. Ser líder é serviço. Fabiana já falou isso em outros vídeos. E eu preciso estar no local que mereça essa minha missão, essa minha visão e esse meu propósito. Eu preciso estar no lugar em que eu acredito e que também acredite em mim. Essa relação patrão-empregado, liderança maior, ela é recíproca. Ela é recíproca. Ao mesmo tempo que eu fui escolhida para ser líder dentro de uma empresa, eu escolhi essa empresa para exercer a minha liderança, para dar o meu melhor enquanto profissional. O caminho, ele não tem somente um lado, ele tem dois lados. Uma vez que eu escolhi estar ali, que eu me empenho, que eu sou uma profissional ética e que eu estou disposta a dar o meu melhor, eu escolhi e fui escolhida. E se esse lugar não comunga com os meus valores e meus princípios, eu tenho certeza que você está em estado de sofrimento.
E se você está em estado de sofrimento, faça a sua transição. Faça a sua transição. Porque não é só se autoconhecer, não é só ser líder, mas é entender que essa liderança, ela precisa te agregar um valor enquanto pessoa. Ela precisa dar sentido à tua missão enquanto pessoa. Ela precisa tornar você um exemplo constante dentro da instituição que você trabalha, dentro da sua casa. As vidas, elas não se separam. Nós somos seres sistêmicos. As pessoas que estão na nossa vida, as nossas relações, elas estão interligadas, conectadas. E satisfazer plenamente os clientes externos. Quando eu falo de satisfazer plenamente, eu não falo de topar tudo e de fazer tudo. É muito importante também que quando a empresa se vê, se coloca bem posicionada no mercado, você com a sua liderança reconhecida, você entenda também que tipo de clientes você quer atrair. Nem todo cliente convém. Nem todo cliente é para o teu negócio. Nem todo cliente é para a tua marca. Se a tua marca está bem posicionada, se ela tem missão, visão, valores, cultura bem estabelecida, ela não vai aceitar qualquer tipo de cliente. Porque aceitar qualquer tipo de cliente quer dizer fugir da tua proposta. Uma hora cliente quer A, tu faz A. Uma hora cliente quer B, tu faz B. Não. Se você tem uma marca bem definida, bem estabelecida, você sabe que o seu tipo de cliente é o A. E é para esse tipo de cliente que você vai focar e vai satisfazer plenamente. E você pode até, em alguns momentos, atender o cliente B. Mas ele não é esse cliente que você quer atrair. A não ser que ele passe por um processo de transformação para se tornar o cliente A, que é o cliente que você quer. Uma marca bem posicionada, ela não fica correndo para um lado para o outro para atender todo mundo. Ela sabe qual é o seu trajeto, qual é o seu caminho, qual é o seu propósito. E ela caminha para encontrar-se com o tipo de cliente que está associado à sua cultura, à sua marca, à sua visão. E aí, esse cliente que eu quero atrair, eu preciso satisfazer plenamente. É importante ouvi-lo. É importante aceitar o feedback. É importante fazer pesquisas de satisfação. É importante observar as relações com esse cliente. Porque se ele é o meu cliente, se é o cliente para o qual eu estou focado, se é o cliente que eu quero atingir, é óbvio que eu preciso melhorar para satisfazer plenamente esse cliente. Eu preciso treinar o meu time. Eu preciso treinar e formar a minha liderança para entender o valor que esse cliente tem para mim. E aí sim, nós estamos falando de satisfação plena. E não qualquer satisfação com qualquer cliente, de qualquer forma. Fazer acontecer a cultura do ganha-ganha é muito importante. Hoje, nas relações de liderança, todos podem ganhar. A empresa pode ganhar com o líder excelente. Os liderados podem ganhar com o líder humano. O líder pode ganhar com relações saudáveis, com bons resultados. Todos podem ganhar nas relações empresariais, comerciais e institucionais. E o grande líder inspirador, ele consegue ser mediador dessa cultura. Dessa cultura onde eu estou feliz, a empresa está bem estabelecida, está recebendo os melhores resultados e os meus liderados estão satisfeitos. Por quê? Porque todos nós estamos dentro daquele lugar, agregando valor, tendo sentido e fazendo sentido às relações profissionais. Eu espero que esse vídeo tenha clareado um pouco, tenha te gerado reflexões, tenha mexido com a tua forma de pensar a liderança. E se você quer mais vídeos de liderança inspiradora, me segue, me acompanha, Fabiana Ferreira Formadora, no meu Instagram, no meu YouTube, no meu Facebook e vem comigo ser um grande líder. Um cheiro bem grande no coração e que Deus abençoe a sua vida.